Paz seja convosco, amém? Deus é bom? Em todo o tempo, Deus é maravilhoso. Pode se assentar. Amém? Hoje nós vamos estar pregando uma palavra para você. Que Deus não quer, não deseja que você leve uma carga maior do que você possa aguentar. Amém? Deus quer tirar todo o peso da sua vida. Muitas vezes a gente leva uma carga que não é nossa. E a tendência é que as pessoas vão colocando carga sobre nós, peso sobre nós. E o desejo de Deus é que você não tenha sobre si nenhum cuidado. Porque um só é muito pesado para a sua vida. E nós precisamos aprender a descansar em Deus, amém? E eu estava vendo esses dias, como o povo de Deus, que a gente tem que chamar assim, que não é nosso, é de Deus. Como as pessoas querem fazer cobrança em cima de nós, que Deus não nos está cobrando. Já percebeu isso? Estou vendo aí, vamos dizer, o cara, ele começa no ministério dele, ele começa a sobressair na mensagem, o ministério dele começa a pregar, crescer. Daqui a pouco tem pessoas dizendo assim, olha, ele não prega sobre isso, ele tem que pregar sobre isso, sobre aquilo. Quem é que tem que dizer o que nós temos que pregar? Não é o Espírito Santo? Não é Deus? Mas muitas vezes as pessoas querem pôr carga, peso sobre mim, sobre a sua vida. Mas eu quero dizer algo para você. Que Deus quer tirar de mim e de você todo o peso excessivo. E Deus quer te dar algo que você possa conduzir. A própria Bíblia diz que Deus não nos dá prova maior que nós possamos suportar. Então abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30. Amém? Eu imagino o que Jesus passou no seu ministério aqui na terra, porque o judaísmo e os fariseus e os saduceus condenavam um monte de pessoas. O ministério deles era da condenação. E o ministério de Jesus era do quê, irmão? Da salvação. Jesus disse, eu não vim para condenar ninguém. Eu vim para salvar. E muitas vezes Jesus era questionado porque ele se assentava com publicanos e pecadores. Que ele libertou uma mulher e não mandou jogar pedra sobre ela, porque foi pega num ato de adultério. E quando via alguém cego, eles perguntavam para Jesus quem pecou, se foi o pai e a mãe dessa pessoa que pecou para essa pessoa estar nessa condição. E Jesus falava, não, isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Quem crê que a glória de Deus pode se manifestar nessa noite, diga amém. Quem achou Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Nós vamos começar com esse texto, depois nós vamos ler um pedaço de Lucas. Amém? Diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos repetir comigo? Porque o meu jugo é suave. Diga comigo. Porque o meu jugo é e o meu fardo é. O jugo de Jesus é o quê? Suave. E o meu fardo é leve. É bom quando alguém vai pôr alguma coisa sobre a sua vida que não é seu. Você pode tirar esse jugo das costas. Amém, querido? Quantas pessoas têm carregado fardo que não é para carregar? Sabia disso? Quer que eu fale alguns? O avô não é para cuidar dos netos. Deus não te deu esse cargo. E muitas vezes os filhos irresponsáveis, e vão continuar sempre irresponsáveis, faz filho no mundo e joga tudo nas costas do avô, da avó. Na realidade, nós como os pais, olha que coisa interessante, até certa idade, segundo a Bíblia, nós cuidamos dos nossos filhos. E depois de certa idade, vem a volta. Os filhos têm a obrigação de cuidar de nós. Fora disso, está fora do propósito e do plano que Deus tem para mim e para a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que quando o homem, os filhos são como flecha de um flecheiro. E a Bíblia diz que quem tem bastante está protegido. Sabe o que isso quer dizer? É que quando alguém for na sua casa, bater na sua porta, Daniel, e brigar com você quando você tiver de certa idade, e você tem bastante filho homem, os seus filhos vão se colocar na sua porta e vai falar assim, o que você quer com meu pai? Lembra de Jacó? Jacó não tinha uma multidão de filhos, tinha 12. Mas segundo a Bíblia, onde que esses caras chegavam, não tinha para ninguém. Ao ponto de Jacó repreender a ira dos seus filhos. De tão bravo que eles eram. Por quê? Porque Deus não quer que você carregue peso. E a gente tem que aprender porque Deus não tira peso das nossas costas. Sabia disso? Você tem que tirar os pesos das suas costas. Eu dou um exemplo, eu podia dar um exemplo aqui, eu não consegui pegar, porque você vai, quando você vê um caminhão na estrada, e o caminhão carrega 3.000 quilos. Se você pôr 5.000 quilos nele, na primeira vez que ele vai ter que dar uma brecada forte, ele vai brecar, a carga vai passar por cima da carga dele e vai matar ele e quem estiver dentro da carroceria. Por quê? Porque ele pegou um peso excessivo que não era a capacidade de ele levar. E o que você vê muito nas estradas é isso. Eu conheci um jovem que ele pegou um carreto, ele tinha um caminhãozinho de 3.000 quilos. E ele pegou um carreto para Minas Gerais e ele colocou a sua mulher, seus 2 filhinhos e foram. Só que o caminhão dele aguentava 3.000 quilos. E ele pôs uma carga de ferro de 5.000 quilos. E ele foi na Fernão Dias. Na primeira vez que ele precisou usar o freio, ele freou, o ferro passou por cima da carroceria, esmagou onde ele estava com a esposa, morreu ele, sua família toda. Por quê? Porque ele permitiu que alguém colocasse sobre a sua carroceria um peso maior que ele possa carregar. Eu creio que nesta noite, Deus vai começar a tirar peso da minha e das suas costas. E quem manda tirar somos nós, sabia disso? Eu fiz muitas vezes, as pessoas quando eu trabalhava com transporte, o cara chegava num pallet, colocava e jogava na minha Kombi. E eu tinha a ideia. Aí minha Kombi fazia assim, abria as pernas. Aí o cara, você vai levar? Eu falei, não, pode tirar. E o cara ficava doido, pulava pelo alto, falei, meu, o carro é meu.
Eu não vou carregar essa carga pesada em cima do meu carro, porque não me compensa carregar isso. Ei, Deus está dizendo assim, Jesus diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados. E oprimido, e eu vos aliviarei. Eu quero dizer algo para você. Servir a Deus não é um peso. Servir a Deus é tirar todo o peso das suas costas e você ser livre, liberto para escolher o caminho que você deve andar, o caminho que você deve trilhar. E ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa noite, quando eu estava pensando nessa semana, eu estava pensando justamente nisso. A maioria das doenças que nós temos hoje é porque nós estamos levando uma carga sobre nós muito grande. E isso não mata a gente num dia, mas ele vai nos matando de tal forma que chega um tempo que o mínimo de carga que for colocado sobre você é onde que você perde a sua vida, perde a sua saúde, porque você permitiu que as pessoas colocassem peso sobre a sua vida que você não precisava carregar. Tem vezes que eu estou em casa, os meus filhos saem, e sabe o que eu faço, Daniel? Eu só oro. Falo, Senhor, eu não posso guardar, eu não posso libertar, mas é teu. Já apresentei no seu altar. Guarda, proteja, livra de todo mal, deito e vou dormir. Porque se eu ficar preocupado ali, com certeza eu morro e eles ficam aí. Aí um dia aceitam Jesus, vem para a casa do Senhor e eu perdi a minha vida porque eu fiquei com um excesso de peso na minha vida, de preocupação, e não confiei em Deus, que é o Deus que pode libertar, restaurar e transformar. Abra a palavra no livro de Lucas, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê que você pode sair livre daqui hoje? Vou falar de um peso só, que é muito forte. Não dá para entrar em todos. Mas tem coisas que nós não sentimos. Porque não faz parte de sentimento. É uma decisão do coração. Amém? Eu vejo tantas vozes que gostam dos netos, mas quando ela percebe que o filho quer aproveitar disso, ela fala assim, ó, eu posso olhar, ficar um tempo com ele, mas cuidar e criar, não, eu já criei você. Amém? Tem um ditado que a gente estava falando errado, né? Quem pariu Mateu, que balance, né? Aí a gente estava vendo que esse ditado não era bem assim, não. Mas a gente tem que aprender o seguinte, querido. Ter discernimento espiritual para saber se Deus quer que você carregue esse peso ou não. Uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte: se Deus tirou alguém da sua vida, não peça para trazer de volta. Sabia disso? Muitas vezes Deus tira algo da nossa vida e a gente fica pedindo: ô Deus, traz de volta, traz de volta. Deus conhece ele e você. E Deus sabe porque ele tirou da sua vida. Não peça para que volte. Porque Deus está tirando um peso que você não pode carregar. Porque o fardo de Deus é suave. Aleluia. Mateus 6,37. Lucas, aí tá vendo? Vocês estão ligados? Lucas 6,37.
Oh, aleluia. Quem achou, diga amém. Ó, se você tiver tempo em casa, leia esse capítulo de Lucas 6. É um capítulo que vai tirar muita coisa da sua vida e vai te ensinar a viver uma vida tranquila e sossegada. Sabe por quê? Porque existem algumas coisas que nós não fomos chamados para fazer. Depois eu vou entrar na história do rei Uzias. Quem já ouviu falar do rei Uzias? Está no livro de Isaías. Foi um dos melhores reis que Israel teve, no sentido de dominar a agricultura. Um cara inteligente, que Deus deu sabedoria a ele para ir para a guerra e vencer todas as guerras. Era um homem que Deus falou para ele o seguinte: ó, quero te dizer alguma coisa. Busque o Senhor. A nossa obrigação é só buscar a Deus. Quando nós buscamos a Deus, Deus acrescenta o que nós precisamos na nossa vida. Quem crê nisso? Porque a palavra, o próprio Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos acrescentarei. Tem coisa que eu não preciso buscar. Se eu estou buscando a Deus, Deus vai acrescentar na minha vida aquilo que eu preciso. Amém? Quem achou, diga amém. Lucas capítulo 6, versículo 37. Diz assim: não julgueis, e não serás julgados. Não condeneis, e não serás condenado. Soltai, e soltar-vos-ei. Olha que coisa interessante. Toda vez que você julga alguém, você vai ser julgado pelo mesmo pecado que essa pessoa cometeu. Por isso a Bíblia diz: a ninguém julgai-vos. E o que mais tem nas igrejas evangélicas é juiz de que ovelha. Já percebeu que todo mundo está pronto para fazer um julgamento? Ele julga e ele condena, e a Bíblia diz: não julgueis, que você não vai ser julgado. Não condeneis, aí você não será condenado. Não prende ninguém. Soltai. E serás solto. Aí eu vou falar de um pecado que prende no mundo espiritual. Falta de perdão. Se tem uma coisa que acaba com o ser humano, é ele não perdoar alguém por ter feito algo na sua vida. E a Bíblia é tão interessante com isso. A Bíblia diz o seguinte: a própria oração que Jesus ensinou no Pai Nosso, o perdão de Deus para a sua vida é condicional a você perdoar alguém. Quem não perdoa está preso a algo. Quando alguém faz algo para você e você não libera o perdão, você fica preso àquela pessoa. Lembra da parábola do homem que devia uma quantia para o rei? E o rei prendeu este homem e falou assim: eu quero a minha dívida. Você tem que pagar. Este homem implorou para o rei. E o rei se comoveu e perdoou ele. E ele saiu dali. Logo em seguida ele encontrou um servo que era servo dele que devia. E ele cobrou o servo. E o servo fez a mesma coisa que ele fez com o rei. Só que ele aprisionou este homem. Quando o rei soube, falou: traz esse cara aqui. E falou: eu te devia algo, você devia algo maior para mim. E eu te perdoei. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. A maior desgraça na nossa vida é não liberar perdão. Eu quero te ensinar uma coisa. Perdão não é sentimento.
Perdão é uma decisão do seu coração. Você decide perdoar ou não. E quando você decide perdoar alguém, irmão, você não vai sentir nada no começo. Mas quando você libera, você fica livre. Porque é o que diz aqui, quando você solta, Deus solta você. Quando você libera, Deus libera você. E muitos de nós estamos presos, porque muitas vezes alguém passou pela nossa vida. Amém? Se a gente fosse ler tudo aqui, nós ia estar escrito assim, ó, se você perdoar, emprestar dinheiro para alguém, empresta para alguém que não possa pagar. Porque se você emprestar para alguém que paga, você é igual a todos os ímpios. Se você amar só aqueles que te amam, você é igual a todos os ímpios. E Deus não nos chamou para ser igual, amém, querido? Deus nos chamou para fazer a diferença. Quando alguém caluniar você, a Bíblia diz, ore por ele. E não faça o mesmo. Nesse texto é interessante por isso. Ele diz assim, não julgues e não serás julgado. Aleluia. Porque quem é um comedor de farinha pode julgar alguém, irmão? Muitas vezes eu fico imaginando e pensando quando Deus, como Deus vê a pessoa que aponta o dedo, julga e condena alguém, aí Deus fala assim, mas como ele pode, se ele faz as mesmas coisas? É que nem lá em casa, quando um vem falar mal do outro, meu, isso aí é a mesma coisa de dizer assim, ó, quando você permite que um filho fale mal do outro, é a mesma coisa que você está dizendo para o pai. O pai que permite isso, falando assim, você não soube criá-lo. Quando nós julgamos uns aos outros, nós estamos dizendo para Deus, ó, se acertou comigo, mas errou com ele. E Deus não faz acepção de pessoa. Deus, o tratamento de Deus e o remédio de Deus é igual para todos. Por quê? Porque funciona. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não julgue. E você nunca vai ser julgado. Não condenes. E você nunca será condenado. Soltai. E vos soltarão. Olha que coisa interessante. E eu quero falar algo para você, usando isso para a nossa vida. Eu quero falar um pouquinho sobre Isaías, o profeta Isaías. E o rei Uzias. Vocês conhecem Isaías capítulo 6. Isaías diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ei, o que eu posso entender que Deus estava assentado num alto, acima, sublime trono? Quer dizer o seguinte, que quem está sentado acima, vê tudo, governa, está tudo sob o seu controle e nada sai das suas mãos. Mas, por que Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor? Porque se você for procurar na Bíblia, o ministério de Isaías até o capítulo 6, ele fala 8 ai. Ele fala assim, ai dos que acordam cedo para beber. Tem gente que acorda cedo para beber, irmão? Tem. Tem gente que nem acorda. Emenda da noite para o dia. Aí Isaías começou, ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo, ai daquele que faz aquilo outro. Aí no ano que morreu o rei Uzias, Isaías, cansado do seu ministério, desejando entregar
o ministério de profeta, ele vai até o templo. E chega no templo, ele tem um êxtase, uma visão de Deus, assentado num trono sublime. Mas eu quero falar, quem é o rei Uzias? O rei Uzias, alguns dizem que era primos, e alguns dizem que era tio de Isaías. Não importa se seja primo ou tio. Isso não é relevante agora. Mas ele tinha uma proteção para profetizar. Porque o que se assentava no trono era seu parente. Quem era o rei Uzias? Uzias era um jovem que quando seu pai morreu, ele tinha 16 anos. E Uzias começou a reinar com 16 anos. E se eu não me engano, foi o rei que reinou mais. Reinou por 52 anos. E ele era um homem bom aos olhos de Deus. Por quê? Porque ele foi treinado pelo sacerdote Zacarias. Zacarias era um sacerdote que tinha visão de Deus, que amava a Deus, e ele que estava instruindo este rei. E enquanto este homem chamado Zacarias viveu, o rei Uzias andou no caminho do Senhor. E esse rei Uzias, quando o pai dele morreu, em menos de pouco tempo ele restaurou uma cidade de Israel que tinha sido perdida para os filisteus. Ele foi lá, guerreou com os filisteus e venceu e trouxe essa cidade para o reino de Israel. Ele era um homem que servia a Deus. E a Bíblia diz no capítulo de 2 Crônica 26 que Uzias começou a buscar ao Senhor. E Deus fez ele prosperar. Eu quero dizer uma coisa. Quem quer prosperar aqui? Comece a buscar a Deus. Não para ser próspero. Comece a buscar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. E esse jovem ainda no seu reinado, ele começou a buscar Deus. E Deus falou assim, eu vou fazer você prosperar. E ele começou a prosperar. Ele guerreou com 3 reis. O rei da Arábia, o rei dos Amonitas e os reis dos filisteus. E venceu todos eles. Aí Uzias chamou um engenheiro para estar próximo dele. A Bíblia diz que a agricultura era sua amiga. Escuta uma coisa. Se tem um país no mundo que a agricultura é amiga dele, se chama Brasil. Esses dias eu estava vendo na televisão e eu falei, meu Deus, se o Brasil falar assim, eu não vou vender para ninguém, em 3 meses, ele deixa muitos países morrendo de fome. O Brasil exporta para a China, para quase todos os países da Arábia, árabes, importa para a Europa, no agronegócio de grãos, no mundo todo. Eu estava vendo que 80% de alimento sai daqui, Vilma. É um país que, se ele tiver 3 anos ruins de gafanhoto comendo as nossas plantações, não é nós que vamos sentir. O mundo todo vai sentir, porque depende da sua agricultura e do seu agronegócio. Eu quero dizer, a Bíblia diz que a agricultura era amiga de Uzias. Diga assim, o Senhor pode fazer que a agricultura seja minha amiga. Uzias começou a servir a Deus e Deus fez ele amigo da agricultura. Aí ele arrumou um engenheiro e ele tinha arma bélica de guerra de lançar pedra de Jerusalém. Quando o pessoal está chegando perto dos seus muros, eles jogavam pedra que atingia os seus inimigos 2, 3 quilômetros antes de chegar em Israel, antes de chegar no muro. Eles tinham arma que jogava muitas flechas de uma vez. E quem gosta de filme medieval, como eu, já posso imaginar como devia. Ele fez várias torres de vigia.
em volta dos muros de Israel. A Bíblia diz que a fama dele chegou até a porta do Egito. Ninguém fazia guerra contra eles. Carlos, eles tinham 1.650 soldados, que era seu grupo de elite. E ele tinha de guerreiro 375 e 500 mil homens para guerrear para ele. Mas toda a guerra dele que estava difícil, vamos dizer, ele estava lá com os 300 mil homens dele numa guerra. E em tal lugar ele estava perdendo, ele deslocava esses 1.200 homens. Não, 1.600 homens. E onde que esses caras chegavam, ele vencia a guerra. Mas diz a Bíblia que um dia o orgulho subiu no seu coração. E eu quero dizer algo para você, uma coisa. A pior coisa que existe é permitir que o orgulho suba no meu e no seu coração. Não permita que isso aconteça. Porque isso foi o tropeço de Satanás. É o pecado mais terrível que tem. Aí Uzias não tinha mais o que ele ser. Um dia ele resolveu pegar o incensário e falou assim: eu vou lá no templo e eu vou colocar incenso na presença de Deus. E ele entrou no templo e ele pegou o incensário. E quando ele pegou o incensário, diz a Bíblia que Azarias e mais 80 sacerdotes, e a Bíblia diz, corajosos, porque tinha que ser corajosos, foram lá enfrentar ele e disseram assim: ó, escuta aqui, Osias, você é rei da porta do templo para fora. Quem reina aqui é o Senhor dos Exércitos, um Deus mais poderoso. Escuta aqui, Osias, você não foi chamado para oferecer sacrifício ao Senhor. Você foi chamado para reinar entre as tribos de Israel. Só uma tribo pode oferecer incenso na presença de Deus. Irmão, quero te dizer algo. Fique no lugar que Deus te chamou. Não tente ser o que Deus não colocou para você ser. Esse homem subiu uma arrogância no coração dele, que ele falou assim: eu não preciso mais de sacerdote. Eu mesmo vou lá e coloco incenso diante da presença de Deus. E a Bíblia diz que quando ele entrou no santuário e ele pegou o incensário e ele pôs fogo, ia pôr incenso diante de Deus, esse Azarias mais 80 sacerdotes encurralaram ele e ele falou: não, eu vou fazer. E quando ele ficou de frente com Azarias, a Bíblia diz, e se você for ler na Bíblia, eles tinham um turbante e escrito em cima do seu turbante a ouro, dizendo assim: este lugar é santo. E quando Azarias ficou frente a frente com ele, o ouro da santidade da coisa que ficava na sua cabeça, que eu esqueço o nome, turbante, brilhou sobre a testa do rei, e a lepra começou na testa do rei. E eles falaram assim: agora nós não só vamos falar a você, mas nós vamos expulsar você para fora do templo. E eu quero dizer que da noite por dia, um homem que era bom, um homem que estava andando no caminho certo, por deixar que o orgulho subisse ao seu coração, ele pega e sai do templo leproso, já não pode voltar mais para o reino, teve de morar num lugar separado. Por castigo, já não podia ser mais enterrado onde os reis eram enterrados, teve de ser enterrado no mesmo cemitério, mas não no mesmo túmulo de Davi e dos outros reis. Por quê? Porque deixou que o orgulho subisse ao seu coração. E quero dizer uma coisa: o que mais mata o homem e a mulher é o orgulho. Porque o orgulho não permite que nós vamos até as pessoas e pedimos perdão, ou liberamos perdão para as pessoas serem perdoadas.
Tem pessoa tão orgulhosa que ele peca e ele fala assim, o meu pecado não tem mais perdão. O que Jesus fez na cruz foi nada, pastora Débora. E ele fala assim, por mais que você pregue para ele, ele fala, não tem perdão. Por quê? Porque ele não se perdoa. Porque Deus perdoa, mas ele não. E este homem saiu dali correndo, teve de voltar, já não ficou mais no reino, teve de ficar numa casa separada, separado de todo mundo. A partir daquele tempo ele já não reinava mais. O seu filho começou a reinar no seu lugar, e quando ele morreu, nem para a sepultura dos reis eles foram. Era um rei, era um homem que começou bem a sua vida, mas terminou mal. Mas nesse mesmo ano, um profeta que tinha começado o seu ministério, que até ali não era um ministério tão bom, porque era um ministério de acusação e não um ministério de boas novas. Porque eu quero dizer para você, irmão, ministério de acusação tem um monte aí no mundo. E quer colocar sobre a sua vida peso. Foi o que Jesus virou para os saduceus, para os fariseus, dizer o seguinte, vocês não entram no reino de Deus e nem deixam os outros entrar. Porque vocês colocam uma carga que nem vocês mesmos conseguem carregar. Eu quero dizer uma coisa, a partir de hoje, se alguém vem colocar algo sobre a sua vida, fala, olhe primeiro. E fala assim, opa, nas minhas costas não. Tira essa carga do meu carro. Porque eu só vou carregar o que é que Deus colocou na minha vida. Nós precisamos mais gente para ajudar a carregar a cruz de que colocar peso sobre a nossa vida. O único homem que deve saber como a cruz de Jesus era pesada era quem? Aquele homem que ajudou Jesus por alguns metros a carregar a sua cruz. O Cirineu. Ele imagina, a cruz que Jesus levou era pesada demais. Mas Jesus era o único que podia carregar aquela cruz. E eu quero dizer para você nessa noite, a Isaías entra no templo. A Bíblia diz que acima de Deus existia querubins. No hebraico se diz anjos de fogo. Esses anjos tinham 6 asas, 2 para voar, 2 para tampar os olhos e 2 para cobrir os pés, que eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso, que é o fogo consumidor, o Deus que tem poder sobre tudo. E aqueles anjos voavam em volta de Deus e diziam, Santo, Santo, Kadosh, Kadosh, é o Senhor dos Exércitos. Só Ele tem poder para libertar e purificar. E Isaías, quando vê aquela cena, irmão, ele fala o ai mais importante da sua vida. Quero dizer uma coisa para você, querido. Olha, eu vou te falar, não importa o que os outros fazem. Por mais absurdo que alguém tenha fazendo alguma coisa, o que importa para Deus é que quando você chega diante dele, você vê você mesmo. Porque quando você se enxerga, você não olha mais para ninguém. Quando você tem conhecimento da sua natureza, você não aponta o dedo para mais ninguém. Quando você conhece você mesmo, você fala assim, miserável homem que eu sou, como o apóstolo Paulo disse. Em sua carta a Romanos, quando ele está falando do pecado, ele fala assim, miserável homem que eu sou. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu detesto, esse eu me encontro fazendo. E Isaías, quando ele chega diante da presença de Deus, aí ele fala, ai de mim. Porque eu sou um homem que habito no meio de homens de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor. E eu também sou um homem de impuros lábios. E quando ele diz isso, a Bíblia diz que o anjo vai até o trono de Deus com um alicate e pega uma brasa viva do altar e coloca sobre a língua dele. E fala assim, o seu problema de peso, o seu problema de pecado foi tirado. Quem quer viver uma vida livre aí?
Irmão, se livra de quem foi embora. Se livra da mágoa. Se livra da tristeza. Se livra de quem tirou algo de você. Porque se você ficar pesado, se você continuar com isso no seu coração, você é igual a pessoa que fez. Você está preso a ele e ele preso a você. Perdoa e serás perdoado. E é tão bom quando a gente entende isso. Certa vez, quando eu comecei, logo quando eu cheguei na igreja, e eu me tornei líder dos jovens, eu tive um problema com uma pessoa que ela estava fora do seu lugar. Amém? Ela é uma mulher de mais de 50 anos, de 40 anos, que fazia parte dos jovens. Está fora do lugar, tá ou não está, irmão? Está fora. E eu tive um problema com ela, e eu repreendi ela, na frente de todo mundo. E ela foi até o pastor, e o pastor falou, eu não posso fazer nada, volte para ele. Ele é o líder de lá. Eu tinha um pastor que não atropelava ninguém que estava na liderança. Quando Deus colocava alguém na frente, ele não passava por cima. Só que Deus me incomodou muito, porque a partir desse dia essa mulher não falava mais comigo. Eu não tinha feito nada de errado com ela. E eu passei um tempo preso, eu e ela, no mundo espiritual. E eu comecei a orar, eu falei, Deus, eu preciso sair desse preso. Eu não posso ficar preso. E eu fui orar, e Deus começou a me mostrar o que ia acontecer lá. Que ela não ia reconhecer que ela estava errada em nenhum momento. Que ela ia falar, você fez isso, isso e isso. E eu orei, fui orando, preparado. Aí chamei a Lúcia e falou, vamos lá, Lúcia, hoje é o dia. Mas eu já sabia tudo que ela ia falar, sabia, Carlos? Porque o Espírito Santo de Deus já tinha me mostrado. E Deus falou assim, e tudo que ela falar que você não fez, quando ela terminar, você vai falar, me perdoa por isso? Ainda que você não tenha feito. E eu fui na casa dessa mulher. Aí fomos lá. Aí eu fui conversando, foi acontecendo o que Deus falou. E eu fui falando, você me perdoa por isso, você me perdoa por isso, então, você me perdoa por isso. Eu quase falei assim para você, me perdoa por estar certo e ter te arrependido. Só faltou fazer isso. Mas eu fui descendo. E quanto mais eu descia, Deus ia me pondo para cima. Porque quanto mais a gente se exalta, Deus nos abate. Mas quando a gente desce, eu sei de uma coisa, que aquele dia eu saí da casa dela livre, leve. Já a minha oração já não batia mais na nuvem, a minha oração passava direto, chegava ao céu. Porque eu decidi, no meu coração, pedir perdão do que eu não fiz, porque alguém estava preso e eu estava preso também. Fica de pé, eu quero orar por você nessa noite. Eu não sei, você que está em casa assistindo, se você tem alguém que você não liberou perdão, libere. É noite de ficar livre, irmão. Olha, irmão, não perdoar alguém é um peso tão grande que te mata de câncer. Você já percebeu isso? Pessoa que guarda rancor, irmão, morre logo. Pessoa que guarda uma mágoa no seu coração, morre logo. E à noite, seja o seu pai, a sua mãe, seja quem for, você tem que ir até essa pessoa e falar, me perdoa, eu fiquei chateado. O que aconteceu? Olha, falando nisso, eu vou ter que fazer isso de novo. Você viu? Estava falando isso, mas Deus me colocou no meu coração que eu estou preso com uma pessoa e eu vou ter que fazer isso. E eu não fiz nada, irmão. O pastor até abriu os olhão assim, ficou assim, com o olho regalado. Deus falou agora. A história se repete. Uma vez, um homem chegou e pediu para mim fazer um casamento dele. E eu fiz. E esse homem que eu fiz o casamento dele, a mulher dele tinha morrido, não fazia nem 2 meses. E a filha dele, a partir desse dia, nem fala comigo direito. E essa filha dele é minha sobrinha. E Deus está falando agora no meu coração que eu tenho que ir lá e falar assim, você me perdoa por ter feito o casamento do seu pai? Mesmo que eu não pudesse negar isso. Porque eu não posso negar um sacerdócio. Se chegar alguém aqui e falar assim, seja crente ou não, você faz o meu casamento, eu fui ordenado para isso, para dar as bênçãos do casamento.
Mas sabia que muitas vezes o ódio da pessoa, a raiva que a pessoa ficou contra você, sem você ter que fazer nada, te prejudica? Te coloca para baixo? Dá legalidade para Satanás te amarrar junto com este ódio? E eu vou ter que resolver essa pendenga aí. Isso aí vai ser difícil, vai ser complicado. Mas eu creio que Deus vai me dar vitória, amém? E eu sei que livre, liberto, a gente vai voar longe, voar alto. Mas muitas vezes você não faz nada, você só faz o que você tem que fazer mesmo. Aquele rei não saiu lá bravinho, esbravejando Uzias, e talvez não quis matar o sacerdote, porque Deus meteu uma lepra logo na testa dele, ao ponto que ele percebeu que ele tinha que sair do templo rápido, senão ele morria. Mas quantas pessoas estão com lepra na sua alma? Com lepra no seu espírito, porque não perdoa, não libera perdão, não perdoa as pessoas. Mesmo que você não fez nada, você sabe que alguém está magoado com você, vai lá e peça perdão do que você não fez. Porque você vai ficar livre. Se ela quiser ficar amarrada, ela fica. Mas você vai ser livre. E eu quero orar por você nessa noite. E eu quero que você libere perdão nessa noite. Fale com Deus. Deus, eu não quero que nada me prenda mais. Eu quero ser livre. Senhor. Se tem alguém preso por algo que eu falei, por algo que eu fiz, eu quero mudar, Senhor. Porque na oração do Pai Nosso é assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos devem. E essa noite é noite de liberação de Deus. Essa noite é de você ter não um peso sobre você, mas você se sentir leve. Essa noite Deus está dizendo para você, ó, se alguém vier colocar uma carga que não é sua sobre as suas costas, fala assim: eu não quero, tira. Eu aprendi a orar pelas pessoas sem levar peso para dentro de casa. Porque antigamente a gente ia orar pelas pessoas e a pessoa dormia, descansava do problema dela, e a gente chegava em casa falando: Deus, e aí, como é que vai acontecer? Agora não, eu oro, entrego para Deus, falo: Deus, o problema é seu, o Senhor que resolve. Eu não tenho o poder de libertar, eu não tenho o poder de curar, mas o Senhor tem. O Senhor continua sendo Deus. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer nessa noite. Deus, eu libero perdão, Senhor, para todas as pessoas que eu batizei, que em algum momento o Senhor tirou eles da minha vida. Deus, eu deixo essas pessoas livres para ir seguir o seu ministério, seguir a sua vida. O que eu não quero é que nenhum deles se perca. E eu libero perdão, Senhor, para todos aqueles que, por algum motivo, ficou chateado comigo, por alguma palavra, por alguma mensagem que foi pregada. No mundo espiritual, eu estou liberando agora, Pai. Pai, eu quero ir até essa pessoa que eu falei e falar assim: olha, eu não tenho culpa, mas se você ficou chateado comigo, se você achou que eu tive alguma culpa, eu quero que você me perdoe. Deus, eu quero liberar perdão, eu não quero ficar preso a nada neste mundo, Deus. Deus, eu libero agora. Senhor, se tem alguém que não fala comigo, eu quero que o Senhor quebre essa barreira. E a partir de hoje, nós vamos ter um relacionamento, falar com essa pessoa. Mas eu quero ser livre, Deus. Senhor, a falta de perdão é um peso tão grande, tão imenso, que prende as pessoas no mundo espiritual. E eu quero que o Senhor comece a liberar agora. Senhor, se tem alguém aqui, sabe, no texto eu não li, mas a Bíblia diz: aquele que te persegue, ore por ele. Se alguém veio pedir a sua capa, dá a túnica também. Se alguém te persegue, ore por ele. Se alguém te calunie, não fale mal dele, ore por ele. Hoje é noite de liberar perdão. Talvez você teve um pai muito duro. Talvez você ficou chateado com seu pai. Tendo motivo ou não tendo motivo, Deus quer te liberar nessa noite.
Vá até ele, fica ali, fala realmente o motivo de que você ficou chateado. Não fique preso. Deus, eu quero liberação agora, Deus. Eu quero que cada pessoa que botou o pé aqui neste altar, nesta igreja, nesta noite, saia livre, sem peso, sem carga nas costas, porque a tua palavra diz que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave, Senhor. Deus, eu quero liberar agora, Senhor, como Isaías chegou lá diante do trono do Senhor e ele não enxergou mais ninguém, ele enxergou ele mesmo, Senhor. Que quando nós olharmos para o erro de alguém, nós podemos lembrar da tua palavra que diz: tem o teu irmão superior a ti mesmo. Deus, nós não vamos achar defeito em ninguém que a gente acha que é superior a nós. Que nós possamos ter esse sentimento. Pai, em nome de Jesus, se tiver alguém preso, magoado, triste, Pai, que foi ferido pelo pai, que foi ferido pela mãe, que foi ferido por alguém, Senhor, por palavras, por intenção e por gestos, por pensamentos, eu quero nesse dia liberar, Senhor, em nome de Jesus. Nós liberamos agora, no reino espiritual, todo o peso. Aleluia, põe a mão na sua cabeça. Diga assim, em nome de Jesus, todo o peso, toda a falta de perdão, tudo mal, Senhor, que tem prendido a minha vida, diga assim, vai sair, já saiu, agora, da minha vida, em nome de Jesus. Faz assim, ó, sai, aleluia. Sinta a liberdade de Deus aí na sua vida, sinta que Deus te libertou aí, aleluia.